Olá, vamos dar sequência então, ombros, estou gravando na sequência, hoje 14 de outubro de 2020, então vamos lá, ombros, dando sequência. Vamos falar aqui da elevação lateral, que é também um exercício bem conhecido, importante, e é um exercício clássico para deltoide, embora não trabalhe só deltoide, como a gente está vendo aqui, né? Trapézio também, o outro que está escondidinho aqui, o supraespinal. E o movimento é basicamente esse, né, de elevação, e a discussão é: não posso ou não posso passar desta linha? Bom, não há necessidade de passar dessa linha, e à medida que passa dessa linha aqui dos 90 graus, a participação dos músculos que você está buscando aqui diminui muito e aumenta o estresse no ombro. Então não há uma necessidade, se o seu interesse é trabalhar a musculatura do ombro, até 90 graus é suficiente, e acima disso aumenta um pouco o estresse no ombro, aumenta bastante, depende da pessoa, então não há necessidade. Tá? E pelo menos não para o ombro, é perder tempo. Eu vou mostrar isso mais à frente. Aqui uma coisa interessante para discutir: nem todo músculo se comporta como eu vou mostrar aqui, aí é por isso que eu tô representando aqui. Isso aqui é a curva de força. A curva de força significa onde o seu músculo tem maior capacidade de produzir força, os músculos motor primário, e vai mostrando que aqui ele tem menos força. Isso quer dizer o seguinte: o movimento está começando assim, passando por aqui, chegando até o final. Então logo no início é onde o deltoide tem maior capacidade de produzir força. Aqui ele tem uma capacidade menor, isso se estabiliza, depois disso ele tem uma capacidade parecida, e o movimento veio só mais ou menos até aqui, então depois disso pode ser que ele caia de novo. Agora, por outro lado, o braço de força, portanto, o torque, ele só vai aumentando. Ele começa baixinho, aqui ele está bastante alto, e aqui mais alto ainda. O que isso está mostrando para a gente? Que há uma incompatibilidade entre onde eu tenho mais força com onde eu mais preciso. Então, eu tenho mais força onde eu menos preciso. Então, aqui com o músculo tem mais força. E onde eu mais preciso, eu tenho uma força menor do que aqui. Então, vários músculos não se comportam exatamente assim. Pelo contrário, vou dar um exemplo: flexores do cotovelo. Eles acompanham isso aqui. De modo geral, você tem a curva de força dos flexores do cotovelo, juntando tudo, dá um comportamento parecido com isso, mais ou menos dizendo que onde você precisa de mais força é onde você tem maior capacidade de produzir força. Mas nem sempre é assim, como este exemplo que eu estou dando. Então, na elevação lateral, o torque vai aumentando e a sua competência para produzir força vai diminuindo. Então, não fazer elevação lateral não é isso, mas isso aqui nos dá um insight interessante para a gente pensar como que eu poderia fazer para diminuir isso. E eu vou dar uma ideia para vocês que serve para vocês pensarem em outros exercícios também. Essa figura está nesse livro que eu gosto muito, uso muito em treinamento de força. São dois professores de uma universidade canadense, e são dois professores muito conhecidos em treinamento de força e na fisiologia. Então, vamos ver como que a gente poderia, uma sugestão que poderia resolver o problema. Se você fizer o trabalho assim, veja que a coisa agora muda. Como eu sei que nessa posição inicial é onde eu tenho mais força, e nesse exercício a linha de resistência já muda. Ela começa mais alta aqui, ó. Então o ponto mais alto vai ser aqui, onde o braço está maior.
Então, aqui eu crio uma compatibilidade, onde eu tenho mais força com onde eu preciso de mais força. Então, essa é uma variação interessante para diminuir essa incompatibilidade. E quando eu chegar aqui, quando o movimento chegar aqui, o braço de resistência vai ser pequenininho e é onde você tem menos força. Então, isso serve aí de uma ideia, de um insight para também se pensar sobre outros exercícios. Vários deles você não precisa ter essa preocupação porque a curva de força já acompanha a curva de resistência. Mas, dependendo da circunstância, você pode pensar numa variação assim para diminuir, pelo menos você vai diminuir o desconforto do exercício fazendo dessa forma. Tá? E se você imagina uma pessoa que tem problema no ombro ou risco, você está preocupado com o ombro dessa pessoa, você pode pensar numa ideia assim, porque aí eu coloco onde tem que fazer mais carga com onde eu tenho mais força. Tá? Uma preocupação em relação ao ombro é sobre isso, no português chama isso de pinçamento, né? Quando você faz uma abdução muito grande, passando desses 90 graus, você vai ter um estresse maior dessa região contra a parte subacromial com a parte óssea superior. A gente tem um sistema de proteção aqui, uma bursa, mas fazendo isso de forma recorrente, você pode ter um atrito elevado e, por consequência, inflamação, e aí você pode ter aquilo que se chama de bursite, que é sempre muito chato de tratar e pode, inclusive, interromper seu treinamento. Então, esse impeachment, esse pinçamento, embora a tradução de impeachment, também não sei se a pronúncia é exatamente isso, não é exatamente pinçamento, mas no Brasil se chama mais ou menos isso, né? Que está havendo aqui um estresse, um contato nessa região. E poderia, inclusive, por causa desse contato, você ter coisas como isso, né? A musculatura, a região mais superficial aqui, por causa do contato com o acrômio, ter pequenas microlesões que podem se acumulando e você ter inflamação. Pode ter, inclusive, como eles estão mostrando aqui, uma alteração do próprio acrômio, né? Ou seja, você pode ter aqui um acrômio se tornando quase uma lâmina aqui por causa da característica, e aí machucando cada vez mais. Então essa é uma das prudências de não passar de forma crônica, ou seja, não faz exercício passando de 90 graus, porque não há necessidade, como eu vou mostrar à frente, e passando aumenta a chance disso acontecer, e é algo que a gente obviamente não quer que aconteça. Num trabalho que eu vou citar daqui um pouquinho para vocês também, ele coloca inclusive lá na introdução que o complexo do ombro contabiliza um número considerável, uma proporção considerável de lesões atribuídas ao treinamento com peso. Cito um monte de artigo falando sobre lesão no ombro. Pesquisadores, né, cientistas têm reportado que até 36% das lesões em pessoas que fazem treinamento de força ocorrem no complexo do ombro. Então, se você imaginar que de todas as lesões decorrentes do treinamento de força, 36% é no complexo do ombro, então, não necessariamente por causa disso, mas chama atenção para a preocupação que nós temos que ter com o ombro. Tá? E uma preocupação é exatamente essa de não exagerar na amplitude do movimento, principalmente quem não pode exagerar. Aqui ele coloca dois movimentos que você tem esse exagero, um como esse aqui, que você tem, veja que está passando, né, do 90 graus, e outro como esse aqui, que também, olha, o ombro está passando de 90 graus. E esses dois exercícios feitos de forma crônica, recorrente, o tempo todo, podem, com o tempo, causar lesão no ombro.
né? Seja por inflamação ou coisas um pouco pior. E aí, nesse artigo, eles fazem uma proposta de você, em vez de fazer desse jeito, elevando o ombro, você pode fazer o exercício, ó. Você pode fazer o exercício, mas sem elevar o ombro. Veja que ele puxou e o ombro continuou bem alinhadinho aqui, sem ter que passar. Então você fez uma rotação do ombro, mas não uma elevação, e não uma abdução do ombro exagerada. Então ele está chamando aqui de um exercício que eles fizeram uma modificação, que é uma ideia para evitar, para fazer o exercício e não passar demais do 90 graus para evitar essa machucar o ombro. Eu acabei esquecendo de colocar o artigo todo aqui, né, descrito. Eu vou ver se eu coloco pelo menos na descrição do vídeo para vocês saberem qual é esse artigo que eu estou falando, que eu esqueci, eu acho, de colocá-lo aqui. Normalmente eu ponho. Esse exercício que está nessa figura é algo parecido com isso, né? Embora passou um pouquinho, mas diminuindo, pelo menos não é tão exagerado, né, como isso aqui. Tá? Vamos ver, isso aqui está no livro da Cláudia e do Rony. De acordo, aqui ele está fazendo uma pergunta. A elevação lateral comparado com o desenvolvimento, o que eles estão chamando de desenvolvimento incompleto é o que eu chamei de desenvolvimento, tá? É a mesma coisa, só que eles preferiram chamar dessa forma. Então eles estão comparando a elevação lateral com o desenvolvimento. Então, de acordo com o que foi mencionado no livro anteriormente, no movimento de abdução do ombro ocorre a participação sinérgica dos músculos deltoide, parte acromial, supraespinal, sendo que sua ativação depende da amplitude de movimento realizado. Assim, no exercício de elevação lateral, movimento que ocorre de 0 a 90 graus, a ênfase é principalmente no supraespinhal. Então, de 0 a 90 graus, você dá ênfase ao supraespinhal. Dá ênfase porque depois disso ele já não participa, ou participa quase nada, mas até aqui ele participa bastante. E no desenvolvimento, que ele está chamando de incompleto, mas que eu chamei de desenvolvimento, esse movimento vocês viram que ele começa em 90 graus. Não, na elevação lateral eu começo lá em 0 e vou até 90. Já no desenvolvimento eu começo em 90 graus e vou até perto de 180 graus. E aí, no desenvolvimento, o supraespinal trabalha pouco. E o deltoide é valorizado. Então, se você quer valorizar o supraespinal, a elevação lateral é muito mais interessante. Se você não tem interesse nisso, quer valorizar mais o deltoide e trapézio, as fibras descendentes, você trabalharia de 90, na verdade 90 a 150 graus, tá? Eu vou mostrar para vocês por que é 150 graus. Eu vou mostrar nesse videozinho aqui, ó. Esse vídeo é muito legal, vamos lá, acompanha comigo aí. Então, eu vou parando de vez em quando para poder citar. Então ele vai dizer no movimento de elevação, vai falar da elevação lateral do braço. Distinguimos 4 setores, de 0 a 45 graus, de 45 a 90 graus, 90 graus a 150 e de 150 graus a 180. 150 graus a 180 graus, a elevação lateral do braço, para você fazer elevação, ela é mediante a inclinação do tronco. Então, acima de 150 graus, você não teria participação efetiva dos músculos, porque ela só aconteceria com mudança na inclinação do tronco. O exemplo que a Cláudia e o Rony deram, na verdade, era para o desenvolvimento. Então, pode ser que o desenvolvimento, por causa da mudança da rotação externa do ombro, seja um pouco diferente. Mas na elevação lateral, depois de 150 graus, o trabalho não é feito pela musculatura, mas por causa da inclinação do tronco. Então vamos lá. Eles estão dividindo em setores. Falo aqui dos manguitos. E aqui eles vão citar uma coisa que é o seguinte. Eles vão explicar que quando o músculo, eles vão fazer depois vão demonstrar o movimento. Quando o músculo aparecer em azul,
Em azul, só para lembrar aqui, o azul é o fixadores, em vermelho são os efetores, em verde sinergistas, e então azul, os músculos participam fixando, dando estabilidade, fixando as regiões ósseas. Quando aparecer a cor vermelha é a musculatura efetora, fazendo o movimento, e verde sinergista, contribuindo para a coordenação do movimento. Tá? Então, vamos ver o que acontece. Então, músculos que atuam especificamente no levantamento lateral, ele vai falar, é o supraespinhal. Então, o supraespinhal, que é esse músculo aqui em cima, ele participa na elevação lateral, né? Se você for fazer o desenvolvimento, por causa do deslocamento aqui, da cabeça do húmero, ele praticamente não participa. Os serráteis participam também, o trapézio, que é um músculo grande, participa, e o deltoide, obviamente, participa bastante, principalmente o feixe acromial que eles destacaram aqui. Então vamos ver agora, ó. Eles vão mostrar o movimento, vamos ver se vai começar agora. Não, antes disso eles vão fazer um corte aqui dos músculos, né, só para um corte sagital aqui, só para a gente ver como que é. E agora eles vão mostrar um vídeo. Então, olha, fazendo a abdução, olha o que está acontecendo com as musculaturas. Essa é efetora, azul fixadora. Veja que aqui chega a ser efetora durante parte medial aqui do trapézio, chega a ser efetora. Aqui ele dizendo, só dar um pause aqui, que o supraespinhal, ele colocou em verde o supraespinhal, mas o supraespinhal não é só sinergista, né? Ele é um músculo efetor também, mas eles estão considerando principalmente como sinergista, mas o supraespinhal trabalha bastante, basicamente aqui, talvez considerando porque o deltoide é um músculo mais forte, mas é onde você consegue trabalhar o supraespinhal. Mas veja que o trapézio ali tem uma região que trabalha durante um dado momento, aí chegou em 90 graus. Aí o trapézio aqui já começou, já tem uma transição. Aliás, essas cores que não são nem o vermelho, nem o verde, nem o azul, só caracterizam transições. Então, olha, veja quando você passa agora, ó, quem está trabalhando mais é a parte mais alta do trapézio. O deltoide já começa a perder função, ó. Veja que ele já mudou de cor e passa a ser um fixador. Então, não faz sentido para quem quer trabalhar deltoide passar do 90 graus, pelo menos não dos 100 graus, porque depois disso o músculo já não tem uma ação efetora. Principalmente o principal responsável será o trapézio, a parte mais alta. E aí tem toda aquela história do estresse no ombro, né? Então não faz sentido, tanto porque você não trabalha o músculo de interesse e porque estressa o ombro. Aí você vai falar assim, mas eu quero trabalhar o trapézio, mas aí tem um monte de exercício para o trapézio, né? Não precisa ser esse, podem ser outros. E depois de 150 graus, o que ele nem mostrou, mas a ideia é, depois de 150 graus, para o ombro continuar, eu não sei o que eu fiz aqui. Deixa eu só ver aqui. Mas depois dos 150 graus, você teria que inclinar o tronco para o ombro fazer os 180 graus. Bom, aí eles vão mostrar por outro ângulo aqui para a gente ver o comportamento, principalmente aqui do serrátil, né? Veja como o serrátil chega a ter uma função quase efetora, né, de transição. (90 graus). Continuando. Veja que a parte mais alta aqui do serráteis, né, do serrátil trabalhando como efetor também. Então é isso. O restante do vídeo aqui é de menor interesse para mim ideia. E vocês, obviamente, podem voltar a assistir de novo, né, para ver como é esse comportamento. Veja a complexidade disso. Vários músculos envolvidos
e como eles se comportam. Mas se você quiser na elevação lateral, óbvio, o deltoide trabalha bastante e é uma forma de você trabalhar o supraespinal. Não passar demais, porque não faz sentido. Eu peguei isso aqui num site que é bem legal, que eu recomendo, está nesse QR Code, mas eu acho que eu vou colocar um QR Code maior aqui, que é um canal chamado Anatomia 3D da Universidade de Lyon, na França, com a vantagem de estar traduzido. Então, a única pena é que não tem tantos vídeos, mas o que tem lá é de bastante qualidade, é bem legal. Eu recomendo quem tiver interesse acessar. Tá? E tem um monte de coisa legal, obviamente. Bom, aí voltando lá aquele slide, eu tô ocultando aqui porque isso que eu já falei, vamos falar o que estava na parte de baixo. No que se refere à região cervical, lembra que eles estão comparando a elevação lateral com desenvolvimento. No que se refere à região cervical, o desenvolvimento pode provocar um aumento da lordose cervical mais pronunciado do que elevação lateral, até porque na elevação lateral a gente iria até 90 graus, então você não tem grande trabalho do trapézio se você for até 90 graus. Agora, já no desenvolvimento, como você vai a 180 graus, isso se deve ao aumento da ativação do trapézio, principalmente a parte mais alta, que é a parte descendente, desencadeado por uma amplitude maior de rotação superior da cintura escapular. Como consequência, observa-se uma tração inferior das vértebras cervicais, o que pode aumentar a lordose cervical. Como o trapézio é um músculo forte, se você fizer só o desenvolvimento, trabalhando mais essa parte alta do trapézio de uma forma acima do ideal, você pode ter tracionamento em algumas vértebras e mudar a curvatura cervical. Então é essa a atenção que eles estão chamando, de não ficar só no desenvolvimento, tá? Variar com outros exercícios, como por exemplo a abdução, que a gente acabou mostrando ali, que é a elevação lateral. Pode-se fazer também essa elevação frontal. O problema da elevação frontal, não que seja proibido, mas é só você ter essa preocupação aqui, ó, que quando eu coloco o peso aqui na frente, a distância do meu braço de força fica muito grande. Quando eu multiplico esse peso por essa distância, o torque é bastante grande. E aí eu tenho dois pontos importantes de rotação. Uma é a rotação do... eu tenho um eixo aqui no ombro, muito claro, um eixo de movimento, lateral, mas eu tenho um eixo também de movimento na coluna. Quando eu tenho um peso aqui, forçando daqui para baixo, eu estou puxando todo o tronco para frente, e o eixo de movimento seria na região lombar. Então, colocar muito peso aqui na frente, você vai ter um estresse tanto maior para o ombro como para a lombar. Entre fazer frontal e lateral, eu preferiria fazer lateral. Claro que você fazendo da frente, você valoriza um pouco mais a musculatura da frente. Então, só toma cuidado com essa mecânica aqui, né, esse ponto mecânico, que o torque aqui fica bastante grande. Tá? Uma estratégia para diminuir o torque pode ser máquina de força, que de modo geral a máquina de força mantém o torque similar do início ao fim, ou até mesmo usando um crossover, porque aí a linha passaria mais ou menos por aqui e seria uma distância menor do que essa. Tá? Então há caminhos para modular isso, né, para diminuir esse estresse. Mesma coisa, você pode fazer com barra e ir pensando de novo na mesma história. Eu vou aumentar isso aqui, ó, basicamente para falar a mesma coisa, né? Que quando eu faço assim, meu braço de força é bastante grande em relação ao ombro e bastante grande em relação à lombar. Então você vai ter um estresse no ombro e um estresse no lombar ao fazer esse trabalho. Um trabalho valorizar mais, um pouco mais a parte frontal e peitoral, a parte mais alta do peitoral, mas você tem que avaliar se vale a pena fazer esse exercício. Se for fazer, cuidado com o peso. Uma forma de, eu até citei ali atrás, de diminuir um pouco o estresse seria um exercício como esse, quer ver? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu creio que sim. Eu vou
Não, esse na verdade não muda muito. Ele tem uma pequena diferença, como eu citei lá atrás. O braço é um pouquinho menor, mas não é tão menor assim. Mas esse não é tão diferente disso, né, eu quero dizer. Então fazer esse exercício desse jeito, os braços não são tão diferentes. Aqui é um pouquinho menor do que aqui, mas não é tão diferente assim. Agora, fazendo esse lateral aqui, já dá uma diferença um pouco maior. Eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, e vou mostrar para vocês. Então, veja a elevação lateral com a elevação frontal. Na elevação lateral, quando eu chego no fim do movimento, eu tenho um braço de força pequenininho em relação ao ombro, não tenho grande estresse na lombar. Já aqui eu tenho um braço de força bastante grande e um estresse um pouco maior na lombar. Eu poderia comparar esse exercício, acabei esquecendo, não necessariamente, é porque esse aqui não é tão diferente desse aqui, ó, da elevação frontal. Mas a elevação frontal, vamos ver o final do movimento. Ao final do movimento aqui, eu tenho um braço de força muito grande. Já nesse aqui, no final do movimento, que é esse aqui, o braço de força é bem menor. Então, lá no início você produz mais força, que é onde o ombro tem mais força. No final, que o ombro tem menos força, você tem um braço de força um pouco menor. Eu sempre lembro, para quem não tem, talvez, uma bagagem no âmbito da biomecânica, que eu tenho um vídeo específico sobre biomecânica, aspectos relacionados à musculação, que vale a pena assistir para quem não assistiu. Então, esse aqui é o vídeo que eu estou falando, né, está lá no canal também. Se jogar lá na busca, jogar biomecânica, tópicos aplicados à musculação, deve aparecer. Ou pode fazer um print desse QR Code. Eu uso o aplicativo chamado Código QR, e ele depois busca a imagem, faz a leitura, e você vai direto para o vídeo. Vai fazer a leitura, você faz pesquisar, vai direto para o vídeo. Pode ser feito elevação lateral com máquina. A máquina, de modo geral, tem um braço de força que é similar, ou próximo, né, do início até o final, não muda muito. São estratégias possíveis. Esse aqui é um exercício que a gente fala mais para as costas, principalmente o trapézio inteiro, romboides, mas que, claro, também trabalha principalmente a parte mais posterior do ombro. Outro exercício para as costas, que também pega os feixes do deltoide, principalmente os feixes posteriores, mas que também é um exercício que a gente prescreve para trapézio e romboides, e são exercícios importantes para fazer para contrabalancear o trabalho dos peitorais, que, lembrando que o peitoral maior, ele é um rotador interno do ombro, e que, se trabalhado de forma desequilibrada com essa musculatura do trapézio e romboide, ele pode rotacionar o ombro para dentro, fazer protrusão do ombro, principalmente além do peitoral, além da rotação interna pelo peitoral, os subescapular e o peitoral menor podem projetar o ombro para frente. Então, exercícios como esse ajudam a equilibrar o trabalho do peitoral. Eu vou citar mais coisas, mas é porque vai que lá na frente eu esqueça, já fica registrado aqui que são bons exercícios. Outro bom exercício, esse aqui, né, que costumam chamar de crucifixo invertido, embora na máquina, né, um voador invertido, que é um bom exercício para trabalhar essa região, que é a região que vai fazer o contraponto do peitoral lá na frente, que é um músculo que faz rotação interna do ombro. Então são músculos interessantes. Então estou falando de coisas de costas, mas por causa do ombro aqui, né? E também, de qualquer forma, já fica aí como ideia boa, são bons exercícios para a musculatura das costas. E veja que esses exercícios que eu falei, o foco é trapézio, romboide, e não o latíssimo do dorso. Porque o latíssimo do dorso, ele também é rotador interno do ombro. Então, trabalhar demais latíssimo do dorso e peitoral, você vai ter rotação interna do ombro, que não é uma coisa legal. Então, esses exercícios trabalham principalmente esses músculos e não o latíssimo do dorso. Pelo menos o latíssimo do dorso vai trabalhar muito pouco.
aquele, esse e esse. Todos têm uma lógica parecida. Tá? Então é isso, de mais um descanso aqui. Propaganda no nosso livro como habitual. Quiser acessar o livro, pode ir lá no meu site por esse QR Code ou digitando o site, que o QR Code é esse aqui, né, maior, para ficar mais fácil. E lembrando de novo que a gente está com um blog em atividade. Quem quiser acompanhar nosso blog pode ir por esse QR Code aqui, ou simplesmente ir lá na página, lá no site e tem lá o blog, ou digitar exatamente como está aqui. Então, creio que a gente tem mais um vídeo sobre ombro. Vamos ver, vou dando tchau a vocês aqui e vou gravar daqui a pouco. Até mais.